Acha um!
Foi de quanto tudo isso? Foi de 25 a 17, 18 por aí. Fala aí. Foi de 25 a 18? Foi. 25 a 18, família.
um certinho. Paulista! Quem é que tá assistindo quando eu tô enxergando? É no Ares, né? É, no Ares. Poxa, é pra mostrar pra mim, né? Pra assistir pelo Ares.
três. Zarpa daí, vocês. Desculpa, minha gente. Desculpa, mal, gente. Família. Perdoa. Desculpa, gente. Desculpa, família. Do Wallace.
19h10, né? 19h10 pra gente.
Balão na minhoca colorida.
Amanhã eu tenho jogo de 9 horas da manhã. A gente